Professor, boa noite. Pedro Boa noite. Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Queria primeiro que você avaliasse essa classificação e a importância dela, mas também o torcedor se preocupa, né? Não dava para ser com menos sufoco? Obrigado. Bem, boa noite a todos. Acho que é uma classificação justa da melhor equipa durante os dois jogos. Uma vitória justa dentro deste jogo, portanto, isso aí nem se põe em questão, a quantidade de finalizações que foram efetuadas, bloqueadas, hoje que batiam toda a gente, menos no gol, mas, portanto, no final temos mais um gol que o adversário, o agregado 4 golos contra 2, portanto, não merece qualquer tipo de discussão, percebendo sempre que no futebol não há adversários fáceis, portanto, nós é que os tornamos mais fáceis ou mais difíceis de acordo com aquilo que é o nosso rendimento, e os resultados hoje até, se vocês virem, uma equipa que se calhar tem o segundo maior investimento do país, portanto acabou por perder o segundo jogo e acabou por se classificar, portanto, mas isso conta, nós vínhamos aqui com dois objetivos claros, o primeiro que era classificar e o segundo ganhar, portanto acho que tanto a classificação como a vitória de hoje não merece contestação. Antônio, boa noite. Boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Até em cima disso, né? 67% de posse de bola, 28 finalizações contra 6, 7 no gol. Mas aí você vê o jogo, saiu o golzinho no final, né? O torcedor ficou apreensivo. Você acha que vai ter um momento em que o torcedor do Corinthians vai ter mais tranquilidade, que o time vai dar mais sossego? Porque você falou que esses jogadores começaram a jogar em janeiro, nunca tinham jogado juntos, então vai precisar de um tempo. Você acha que vai ter um tempo em que o torcedor vai ter mais tranquilidade para ver a equipe, não vai sofrer tanto? Vamos lá ver. Não há jogos iguais, portanto, nós contra o Fluminense passámos de sufoco. Não, claro que não, portanto, não há jogos iguais, portanto, contra o Argentino Júnior passámos sufoco. Portanto, e estamos a falar de um jogo que foi há 7 dias, foram os mesmos jogadores, portanto, não há jogos iguais, os adversários são sempre diferentes, colocam-nos problemas diferentes e nós temos que arranjar as melhores soluções. Portanto, isto aqui não é, já disse mais do que uma vez, não é PlayStation nem Futebol Manager, portanto, nós estamos a tratar com pessoas. Independentemente dos investimentos, a nossa obrigação perante o América de Natal é passar, ponto. Mas estavam à espera que era 10-0. Portanto, o futebol não é isso. Portanto, nós temos visto isso, e há mais que exemplos no futebol, que as situações têm que ser comprovadas ali dentro de campo. Nós fizemos o nosso trabalho, fizemos bem, os jogadores estão de parabéns, portanto, e merecem aquilo que estão a viver dentro das dificuldades que nós temos sentido. Antônio, boa noite. Lucas Band News FM. Você falou sobre cada adversário ser diferente do outro e a gente tem observado um Corinthians que contra esses times mais fechados, como o de hoje, tem um pouco mais de dificuldade em relação às vitórias do que contra o Fluminense, que é um time que também tem a trocação de posse de bola. Queria saber como você analisa algumas vezes essa dificuldade do Corinthians contra adversários mais fechados do que contra adversários que gostam de ter a posse de bola. É um time que marca muito bem a saída, mas quando tem mais a bola, como trouxe o Marco aqui na posse de bola, não consegue tanto assim transformar em gol. O seu colega anteriormente falou em 30 finalizações. Portanto, se fossem 5 finalizações é que eu ficava preocupado. Portanto, eu acho que o importante aqui é o resultado final, porque nós aqui somos sempre julgados pelo resultado, não é? Portanto, se nós não ganhássemos era porque não criávamos e tínhamos dificuldade. Ganhamos, é a mesma situação, portanto, acho que já disse mais do que uma vez, temos que valorizar o trabalho que tem sido feito pelos jogadores, portanto, eu ainda me recordo em fevereiro, quando cheguei aqui, o estado em que vinham de 5 derrotas, portanto, e nessa perspectiva, dentro das circunstâncias, porque se quiser eu vou aqui a uma lista de jogadores que eu deixei de contar, está a entender? Portanto, o grupo é bom, mas as circunstâncias que têm sido vividas são sempre desafiantes, portanto, eu sou treinador de futebol, não sou milagreiro, portanto, mas aquilo que os jogadores têm feito tem sido de grande qualidade e deve ser valorizado e não arranjar aí situações que é mais para criar mais o pânico, porque quando uma equipa que cria 30 finalizações
não é porque ela teve grande dificuldade. Portanto, a bola, se uma pessoa for honesta, intelectualmente honesta, percebeu que a quantidade de vezes que a bola era bloqueada, batia toda a gente, acabou por bater o golo, acabou por bater e entrar. Portanto, eu acho que a vitória foi merecida. Um dia vamos ganhar 3-0, outro dia vamos ganhar 2-1. O importante aqui é ganhar. Sabe porquê? Porque se ficar 0-0, vão criticar na mesma. Está a entender? Portanto, o importante aqui é nós ganharmos, porque as vitórias trazem-nos confiança. Mas relativamente à lista, o Maicon, o Rojas e o Cássio já saíram em definitivo, tirando o Maicon, que tem uma lesão. O Pedro Henrique, o Mateuzinho, o Palácios e o Mateus Araújo estão de fora. Agora, e o Igor está a regressar portanto, e depois sobrecarrega um bocadinho sobre os meninos. E isto, nós estamos a falar de um clube, os meninos que estão a jogar, se reparar, aqueles que estão nesta altura, na minha opinião, prontos, estão lá dentro. Portanto, e o problema do Corinthians não se vai resolver com 10 miúdos da base ali dentro. Portanto, aqui é um misto e um equilíbrio de maturidades que deve estar ali dentro, nunca esquecendo a qualidade, mas sempre perspectivando o equilíbrio da equipa. Antônio, boa noite. Rafael Sgrilles, Energia 97. Bom, o jogo de hoje é uma tônica do que vem acontecendo no Corinthians. Posse de bola, chutes a gol, criação. Mas isso é muito no primeiro tempo das partidas. No segundo tempo, um time cai um pouco, cai de rendimento, dá espaço para o adversário. E hoje isso aconteceu também contra o América. Como você acredita isso? Essa queda de rendimento no segundo tempo é parte física, falta de foco, é o momento de mudar a peça, mudar os jogadores? O que você acredita essa queda de rendimento? E como diria um grande jornalista que não está mais entre nós, Roberto Avalone, perguntar não ofende. Não. Foi oferecido o Daverson? Você foi a favor da vinda do Daverson ao Corinthians? Bem, eu estou aqui a falar, obrigado pela pergunta, respeito a sua opinião relativamente ao jogo, eu não posso não concordar com ela. Portanto, eu acho que, repare que o adversário estou 2 vezes à baliza, portanto, e nós na segunda parte tivemos quase equivalente às mesmas oportunidades. Pode, eventualmente, nos primeiros 5 a 10 minutos, a equipa um bocado amorfa e com menos intensidade. O golo advém de um lançamento, de um arremesso de linha lateral, onde nós temos que corrigir e onde nós temos que ser cada vez mais rigorosos, porque os jogos decidem-se muito em situações de bola parada. Mas eu acho que a equipa foi, tanto que ela acaba por persistir, insistir e acaba por chegar ao gol, portanto, com todo o mérito, porque nunca parou até ganhar. Relativamente ao Daverson, o Daverson tem o clube e ele que... Portanto, eu não posso falar de um jogador que está num clube. Portanto, ele tem clube e temos que respeitar isso. Tá, obrigado. Antônio aqui, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Queria 2 perguntas. A primeira, quanto tempo que o Coronado aguenta jogar? Porque o torcedor imaginava ele pelo menos 45 minutos, depois que já tinha vencido o primeiro jogo, achava que era um cenário um pouco mais ideal para ele jogar uns minutos. Você põe ele coisa de 20 e poucos minutos. Queria que você passasse para o torcedor a atual condição dele. E foi a primeira vez que você vai falar da figura do Cássio ter ido embora, o impacto que isso teve, você ter uma comoção grande com a saída dele, de funcionários e tal. Paulinho pode ser que saia, você quase está sem líderes antigos, jogadores ali com uma história no clube. Como que você vai agir diante de um cenário como esse para tentar surgir novas lideranças e que você pudesse falar pela primeira vez aí da ausência do grande líder que existia no elenco? Obrigado. Olha, eu sobre o Cássio já falei no último jogo, portanto, aquilo que eu disse foi de coração, portanto, as pessoas passam, os clubes continuam, portanto, isso sempre fez parte da história, a quantidade de ídolos que o Corinthians já teve e o Cássio vai ficar gravado nas páginas douradas do clube. Desejo a maior sorte do mundo, desejamos a maior sorte do mundo do novo projeto e nós vamos continuar. Relativamente às novas lideranças, isto é tudo como nas sociedades, portanto, os grupos reestruturam-se e facilmente elas vão aparecer. Portanto, temos vivido com muita tranquilidade, com muita serenidade. E a outra pergunta era... O Coronado. O Coronado estava no banco, estava disponível, portanto, e aí, a partir daí, quando eu achar que ele deve entrar, portanto, eu vou utilizar de acordo com as minhas necessidades. Obrigado.
Antônio, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Queria continuar falando um pouquinho do Coronado, mas no sentido de que você voltou a utilizar ele hoje junto do Rodrigo Garro, um meio um pouco com 2 caras mais de armação. Queria saber se essa opção é algo que você ainda quer melhorar, quer evoluir no Corinthians para ficar como mais uma possibilidade de montagem e de opção para o elenco. Obrigado. Há uma coisa que eu estou farto de falar, portanto, há uma coisa que eu nunca vou abdicar, é do equilíbrio da equipa. Portanto, e quando eu entender que eles devem jogar juntos, vão jogar juntos. Quando devem jogar à vez, vão jogar à vez. Portanto, há uma coisa que eu nunca vou sobrepor à instituição, porque eu sou uma pessoa responsável e pagam-me para isso. Portanto, mais uma vez eu digo assim, isto não é chegar ali a PlayStation e Futebol Mera, aí, deixa ver aí quem é que tem mais técnica. Portanto, e os outros? E o papel do bidon? O papel do bidon numa equipa? Ninguém percebe isso? Anda ali de pantufas e só falamos do Rodrigo e do Igor? Portanto, temos que valorizar toda a gente e perceber o papel e a função de cada um dentro de uma equipa. Há uma coisa que eu vou fazer sempre. Vou servir de uma forma responsável sempre os interesses do clube e aquilo que eu penso que é o melhor para o clube e para a equipa. Portanto, e aí, a partir daí, mais uma vez, quando eu achar que eles devem jogar juntos, vão jogar juntos. Quando eles devem jogar à vez, vão jogar à vez. Ok? Obrigado. Boa noite, Antônio Oliveira, Henrique Vigliotti, Identidade Corintiana. Antônio, você já falou bastante sobre o resultado, sobre que o mais importante era a classificação, a vitória na partida de hoje, mas uma preocupação que muitos torcedores vêm mandando até nas redes sociais, nas publicações sobre a partida é: mais uma vez, a equipe tem tempo de trabalho, você falou dos números, mas a sensação que muitos torcedores falaram aqui na saída da Neoquímica Arena foram no sentido de não precisava de tanto sufoco. Você já falou que não viu esse sufoco, mas, de alguma maneira, você acha que por ter tido tempo de trabalho, dá para, no futuro, vislumbrar mais do que o que foi a partida de hoje na equipe do Corinthians? Eu, honestamente, vamos continuar a trabalhar para ganhar mais jogos. Portanto, essa é a nossa tarefa, a nossa função, sempre procurando uma equipa equilibrada dentro da fase ofensiva e defensiva. Portanto, a equipa sofre muito pouco do adversário, portanto, e a equipa cria dentro de acordo que aquilo são os espaços que o adversário nos vai oferecendo. E, mais uma vez, dar os parabéns à equipa, orgulhoso do trabalho que eles têm feito, parabéns pela classificação e pela vitória. Antônio aqui, boa noite, Matheus Reis, da Rádio Dimensão Esportiva. Hoje foi uma decisão, o Corinthians está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Terça-feira, dia 28, aqui mesmo, vocês vão ter uma nova decisão, né, contra o Racing, valendo ali o primeiro colocado do grupo e a classificação direta às oitavas da Sul-Americana. Como que vai ser a preparação da equipe para esse jogo? Como que está a cabeça de vocês? Vai ter a paralisação do Brasileirão ainda é válido por esse final de semana, então vocês vão ter um tempo a mais para trabalhar também. Como que está a equipe para esse jogo? Mas nesta altura, para além de trabalhar, também precisamos descansar os jogadores. Portanto, já disse que eles têm sido solicitados de uma forma consecutiva. Tivemos uma fase de jogos consecutivos, onde a maioria deles tivemos sucesso. Portanto, agora é preparar da mesma forma séria, responsável, o próximo adversário, um adversário completamente diferente, numa competição completamente diferente, e um jogo que é para decidir quem é que vai ser o primeiro classificado do grupo, e nós queremos ganhar mais uma vez para nos classificarmos diretamente para as oitavas da Sul-Americana. Antônio, boa noite. Boa noite. Do BS do Grupo Globo. Eu reparei que no fim do jogo você teve uma troca ali de ideia com o Carlos Miguel longa, né? Vocês foram caminhando, até analisando algum posicionamento defensivo, discutindo ali. Hoje foi o primeiro jogo sem o Cássio. Claro que a responsabilidade muda. O Miguel já vinha jogando, mas a responsabilidade muda sem a figura do Cássio ali atrás. Como é que você sentiu o Carlos Miguel para essa partida, para esse desafio, e como é que tem sido a sua participação também nesse processo, né, de transição ali? Se a conversa com ele não acontece só no fim do jogo, tem acontecido com bastante frequência. Claro, eu tenho essa
essa função também e comunico muito com os meus jogadores. Portanto, mais uma vez eu digo que, e falo que eu lido com seres humanos, portanto, eles têm emoções e temos que as saber gerir da melhor maneira, sempre dando amor, mas também cobrando. E o Carlos é alguém que se preparou há muito tempo para ter esta oportunidade. É alguém com uma personalidade, com caráter, portanto, eu não estou a dizer que ele não vai acertar sempre, um dia vai acabar por errar, mas eu acho que ele é um jogador que tem um potencial enorme e, se ele quiser, pode atingir um patamar altíssimo dentro do panorama do futebol brasileiro. E quando eu falo isso, é chegar à seleção. Eu vou-lhe confidenciar o que nós estávamos a falar sobre o golo do América, portanto, e nós, como gente perfeccionista, que sabemos que nós não somos perfeitos, mas se trabalharmos em função dessa perfeição, estaremos sempre mais perto do sucesso, portanto, temos que corrigir, portanto, e nessa perspectiva vamos trabalhar sobre ela. Obrigado. Antônio, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Você já chegou a falar aqui, na entrevista coletiva, que a prioridade do time seria o Campeonato Brasileiro, né? Pela disputa, pela longevidade da competição, né? Pelo tamanho da competição também. Eu queria saber de você, com a tua experiência, se há alguma fórmula diferente para a disputa das Copas e do Campeonato de Pontos Corridos. Obrigado. Olha, quando eu falo isto, é porque realmente a competição mais desafiante que nós estamos inseridos é o Campeonato Brasileiro. É uma competição extremamente difícil. Agora, para nós estarmos nas três frentes, temos que ter mais profundidade. Portanto, e nessa perspectiva, a janela vai ser importante para nós, para definir claramente se nós conseguimos ir atacar outras competições, portanto, porque não se pode jogar as 3 em 3 dias e sabendo que estou muito satisfeito e o elenco é muito bom. Agora precisa de fazer alguns reajustes importantes e com certeza que nós vamos o fazer para podermos estar preparados para essas 3 frentes onde nós queremos ter, e temos as nossas, como gente ambiciosa, temos as nossas ambições dentro delas. Antônio, aqui, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Te acompanhou o noticiário durante essa semana e está um turbilhão no Corinthians, no extra futebol, extra campo. Como você tem blindado os jogadores para que esse momento político ruim não afete também o elenco? Olha, vou-lhe ser o mais sincero e o mais honesto. Portanto, passa-nos completamente ao lado. É evidente que não somos alheios, somos capazes de ler, portanto, nem que seja uma notícia, porque redes sociais eu sou anti, mas conseguimos porque somos gente ambiciosa e que está aqui para ajudar o Corinthians dentro daquilo que são as suas competições. Portanto, fomos muito focados para este jogo e que foi uma semana completamente normal dentro do nosso elenco, dentro do nosso grupo. Já disse que somos uma família, damos-nos muito bem uns com os outros, portanto aqui há regras, há valores e princípios das quais eu não abdico, eles sabem disso, portanto, e quando é assim as coisas correm de uma forma normal. É evidente que vão sempre jogar mais uns do que outros, mas a compreensão de cada um, porque estamos imbuídos todos num compromisso comum e numa causa que se chama Corinthians. Por isso também é de louvar e de saudar o comportamento destes jogadores, têm sido fantásticos. Antônio, aqui, Bruno Bottaro. Você geralmente costuma ser o último a perguntar, não é? É o último. Hoje não. Você falou da sua lista que você fez de ausências, né? Citando até o Maicon, fiquei com uma lesão muito séria. Isso também para continuar nas 3 frentes do Corinthians ir no mercado, buscar outras opções. Você já teve alguma reunião com a diretoria, com o Augusto ou com o Fabinho, para determinado setor ou algum jogador em específico que te agrada? Sim, temos falado, porque a nossa vida é o Corinthians, portanto, e preocupamos-nos muito em trabalhar em prol deles.
É evidente que eu não vou tornar público isso, portanto, e as pessoas de direito e as pessoas competentes, com certeza que nos vão ajudar a tornar um Corinthians cada vez mais forte. Boa noite, Antônio. Boa noite. Érico Magalhães, Portal FanFoot. Antônio, minha pergunta ela vai em cima um pouquinho de um jogador que é o Ranielli. O Ranielli, a gente vê essa entrega dele, esse jogador completamente... Parece que ele tem 2, 3 anos de clube, né? E ele tem 4 meses praticamente. Com a saída do Cássio, o perfil do Ranielli fora de campo é esse perfil também de liderança, de aguerrido fora do campo? É o mesmo Ranielli que a gente vê? Olha, eu já trabalho com o Raniel há um ano, portanto... É alguém que, acima de tudo, é um competidor nato e tem uma ambição desmedida e um vencedor. Portanto, a partir daí eu acho que está no clube certo, porque eu percebo que mais do que a vitória, que ela é determinante, a entrega que ele tem é algo que se identifica com os torcedores e com o clube. Portanto, ele é um exemplo para todos, portanto, mas não é só o Raniel, portanto, existem outros. Mas, como eu disse, isto de uma forma natural, dentro dos grupos e dentro das sociedades, as lideranças elas acabam por surgir e os grupos, nesse aspecto, acabam por se reestruturar de uma forma natural. Muitas das vezes nem é preciso chegar lá ao treinador, agora és tu. Não, eles, de uma forma natural. Eu sou um apologista de que as lideranças elas têm que ser aceites e não impostas por ninguém, a não ser em último caso que exista alguma indefinição. Portanto, a partir daí, acho que é um grupo bom, um grupo de gente boa, um grupo que gosta de trabalhar, que gosta de aprender, temos muito respeito uns pelos outros e tem-me dado, eu já disse isto, eu disse quando terminou o jogo na roda, eu disse, está-me a dar um prazer enorme ser treinador desta gente, portanto, e são eles que fazem de mim todos os dias melhor treinador. Antônio, boa noite. Boa noite. Fernando Molina, do All Sport. Foi possível perceber que você está satisfeito com o time ter conseguido os objetivos de hoje, que era uma classificação e a vitória, né? Mas gostaria de saber o que você acha mais urgente que o time melhore nesse momento da temporada, o que você acha que deveria já estar acontecendo no time do Corinthians e ainda não está. E, se você me permite, se existe uma preocupação com possivelmente perder o Wesley na metade da temporada para a janela internacional. Obrigado. Sim, estou preocupado. É evidente. Eu sou treinador e quero comigo aqueles que nos podem ajudar a alcançar algo. Portanto, e o Wesley tem sido um jogador fundamental. Nós não precisamos ser treinadores para perceber isso. Portanto, e por isso é algo que me preocupa e enquanto treinador quero que ele fique. Portanto, agora, eu honestamente, eu tenho-me entretido a ver a equipa jogar, portanto, porque ela é uma equipa muito equilibrada, portanto, e a partir daí acaba por ser uma equipa que com menor ou maior dificuldade, às vezes com os adversários que se fecham mais, porque entendem-se e claramente aceitam que o adversário é tecnicamente melhor, mas acabamos por, com maior ou menor dificuldade, criar situações e o adversário não nos consegue ferir, e para isso, e isso a mim agrada-me. Portanto, é nesse sentido que nós temos trabalhado muito, retirar hipótese ao adversário de poder transitar, de não nos agredir. Portanto, o adversário hoje criou duas oportunidades, portanto, uma foi o golo a partir de um arremesso, a segunda foi num remate a terminar o jogo. Portanto, e vamos continuar a trabalhar sobre isso. Portanto, é ganhar esse equilíbrio cada vez mais dentro da fase defensiva e ofensiva, sermos uma equipa cada vez mais que cria e que marque golos. Portanto, é engraçado, portanto, nós percebermos, às vezes, porque eu estou aqui há 22 jogos, eu por acaso essa contabilidade eu não fiz, o número de golos marcados e sofridos, e se calhar depois nós podemos tirar uma conclusão
ficar com uma ideia diferente. Antônio aqui, boa noite. Gabi Guimarães, TV Band. São duas perguntas. A primeira, em relação ao teu trabalho até aqui, você chega hoje à marca de 21 jogos, com um aproveitamento que é bom, de aproximadamente 60%. Queria que você falasse como você avalia o seu trabalho até aqui, no que já houve evolução e também o que ainda pode melhorar. Você já disse que não vai falar quais jogadores têm interesse, né, no mercado, obviamente, mas a janela de transferências, a reabertura se aproxima no próximo dia 10 de julho. E queria, apesar de não citar nenhum nome especificamente, saber se você considera que tem alguma posição que é mais carente, que o Corinthians precisa olhar com mais atenção no mercado. Obrigada. Duas situações, já iniciando pela última, essa já disse que é do foro interno nosso, dentro daquilo que é o nosso trabalho, portanto a direção já sabe a folha que eu já enviei, portanto, e com certeza nos vão ajudar a tornar um Corinthians mais forte. E depois, relativamente ao trabalho, não sou eu que tenho que avaliar, portanto, as pessoas dentro do clube têm essa competência para avaliar o trabalho que se faz, o dia-a-dia, portanto, sabe quem melhor analisa o trabalho de um treinador? São os jogadores, portanto, esses são o termómetro da análise, da avaliação de um treinador. Portanto, o resto deixo ao vosso critério, portanto, mais espaço para vocês poderem comentar, uns vão gostar, outros não vão gostar tanto, portanto, mas o mais importante é devolver com as dificuldades e com as circunstâncias que o Corinthians hoje vive, pelo menos a alegria aos torcedores de poderem ir para casa e ir para os seus trabalhos amanhã e ir com uma aura diferente. Portanto, isso para mim satisfaz-me imenso. Mais uma vez, é a última, não é? É a última? Boa. Dar uma palavra ao torcedor, mais uma vez compareceu, são de facto fantásticos, e são os jogadores, com a ajuda deles, que nos levam sempre às vitórias, e estou muito feliz, estou cada vez mais apaixonado por este clube. Aqui, Antônio, a última, finalmente. Luiz Fabiani, da Itatiaia. O Corinthians já comentou algumas situações de mercado, pensando em entradas para o clube, né? Em reforçar a equipe. Você tem essa possibilidade de saída do Wesley, mas teria também essa possibilidade de saídas não definitivas, de jogadores mais jovens, os quais você não estão ganhando tantos minutos em campo. Você admite esse tipo de possibilidade do Corinthians negociar por empréstimo alguns jogadores jovens para dar rodagem e aí sim eles voltarem mais maduros para a equipe no momento futuro? Obrigado. Mas isso é aqui em qualquer clube do mundo, portanto, eu acho que os jogadores que se calhar estão com menos minutagem ou menos espaço, acho que devem encontrar um espaço para poder competir, porque a evolução de um jogador não se vê só apenas com o treino, ela tem que ser através do treino e da competição para podermos aferir a sua evolução, portanto, e nessa perspectiva eu concordo com o comentário que teceu de que jogadores jovens com menos minutagem, com menos espaço, devem procurar outros espaços competitivos para poder crescer e evoluir, e nós até, enquanto clube, perceber a sua evolução e se existe possibilidade deles um dia mais tarde serem a opção para a equipa principal do Corinthians. Obrigado, Antônio. Boa noite. Obrigado, uma boa noite e bom trabalho. Qual?